Bom dia, meu nome é Evelyn Vanck, eu sou gerente de negócios na Epson. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo ao nosso evento Rodada de Inovação. Esse é um evento muito especial que a Epson preparou para vocês, em conjunto com a APS FESPA. E hoje a gente vai começar com o nosso diretor-presidente, Fábio Neves, direto do nosso Solution Center. Bom dia, Fábio. Olá, mais uma vez bom dia. Vou retirar a máscara, já que eu estou com uma distância segura, e é com muito prazer que eu recebo vocês hoje aqui novamente no segundo dia da nossa rodada de inovação. Nós da Epson e da APS FESPA estamos muito felizes com esse segundo dia de apresentações, e hoje o nosso foco será em comunicação visual e mercado CAD. Nosso maior objetivo é continuar levando para você informações e dados que possam ajudá-lo a conduzir os seus negócios e a ultrapassar pelos desafios que esse ano nos trouxe. Aproveitem, espero que vocês gostem, foi com muito carinho que preparamos esse conteúdo de hoje. Hoje é o nosso segundo dia de evento, hoje é o dia da comunicação visual, da arquitetura e engenharia. Então a gente vai começar com a palestra da Luciana Andrade, da Grandes Formatos, que são os 3 pilares do lucro na comunicação visual. Vocês também vão ter bastante informação de produto, informação de mercado, aplicações e também muita tecnologia, né, envolvida nas falas aí dos nossos especialistas. Preparamos para vocês um mês super especial. Novembro, nós temos a Black Friday e a Epson transformou essa sexta-feira em um mês inteiro. Então, os nossos clientes terão acesso a um mês inteirinho de promoções em equipamentos. E hoje a gente vai divulgar todos os benefícios que vocês terão durante o mês de novembro, que começa a valer a partir de hoje, tá bom, gente? Então, eu vou chamar a Luciana Andrade. A Luciana é pedagoga, bacharel em marketing, especialista em pedagogia empresarial. Ela tem MBA em marketing estratégico e negócios. Ela é apaixonada por impressão digital em grandes formatos. Isso é verdade. Quem conhece a Luciana sabe muito bem disso. Ela é fundadora e editora da revista Grandes Formatos e do GF Profissional. E atua há mais de 20 anos nesse mercado. Muito bem-vinda, Lu. Olá, pessoal! Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a Epson por essa iniciativa, junto com a APS, de fazer esse evento tão brilhante, com tanto a entregar e com tanta maestria em organizar tudo isso. Parabéns a vocês e muito obrigada. É uma honra para mim poder participar e poder dar essa palestra sobre esse tema tão importante nesse momento. Muito obrigada. Então, se você está conosco hoje, se você é empresário da comunicação visual, não importa quantas máquinas você tem, quantos funcionários, qual o seu foco de atuação, e você quer ter mais lucro, mais dinheiro do caixa mesmo, então vamos continuar essa conversa comigo. Hoje nós vamos falar sobre os 3 pilares do lucro da comunicação visual. Um tema desafiador, né? Então, baseado em muitas pesquisas desses 23 anos de mercado, para quem não me conhece, meu nome é Luciana Andrade. Além da Grandes Formatos, antes de ter a Grandes Formatos, eu já trabalhava diretamente no mercado da comunicação visual, vendendo comunicação visual e vendendo soluções nesse segmento. Por isso, eu sou apaixonada por todas essas ferramentas e essas estratégias e esse nosso mundo de impressão que nos permite tantas possibilidades. Como eu brinco, uma empresa de comunicação visual é uma empresa capaz de realizar sonhos. Nós conseguimos realizar sonhos dos nossos clientes. Por mais que sejam empresas que atendam empresas, sempre existem pessoas por trás dos projetos. E com a emoção, a gente consegue levar, com certeza, muito mais com essas máquinas e com todas essas ferramentas mágicas que nós temos à nossa disposição. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito do mercado? Pessoal, primeiramente, o mercado da comunicação visual no Brasil. Nas pesquisas que nós fazemos na Grandes Formatos, que nós fazemos isso anualmente, com certa frequência, para a gente saber
para nós mesmos, até para direcionar a revista, para direcionar os nossos treinamentos. A gente usa como fator para quantificar as empresas cada equipamento, a base solvente que existe no mercado, certo? Então, nós temos hoje aproximadamente 31.250 empresas de comunicação visual que têm esse equipamento à base solvente. A média no Brasil é de 2 equipamentos por empresa e tem uma produção mensal de média de 2.000 metros quadrados mês. Então, pessoal, o nosso mercado é muito grande. Ele é muito diversificado, até pelo tamanho do nosso país. Mas existem ainda muitas possibilidades. Nós dividimos aqui dentro da GF as empresas do nosso segmento como sendo um mercado piramidal em 3 eixos. Então, vamos lá, o topo da pirâmide seria correspondente a 3% das empresas de comunicação visual, que nós colocamos como o topo da pirâmide por serem empresas que imprimem mais de 40.000 metros quadrados mês. Na classificação B, seriam empresas que imprimem de 10.000 a 39.000 metros quadrados mês, que já é um volume bem expressivo, né? E que correspondem a 35% do nosso mercado. Então, é difícil dizer que o nosso mercado, às vezes a gente escuta algumas abordagens assim, mas o mercado da comunicação visual, ele não é lucrativo, ele não tem mais para onde crescer, as empresas estão todas quebradas. Isso não é verdade. Existem empresas, sim, com muito sucesso, e existem empresas no Brasil com muito sucesso. E existe a base da pirâmide, que corresponde a 62% das empresas, que são empresas que imprimem de 10 metros até 10.000 metros quadrados mês. Claro que, além disso, existem as empresas de comunicação visual, e que normalmente são leitoras da grandes formatos, sim, e que ainda não têm um equipamento solvente. A gente ainda não contabiliza elas. Mas esse é um caminho. Então, se você está conosco hoje e ainda não tem seu equipamento solvente, ainda assim você é classificado, sim, como empresa de comunicação visual, e só por uma quantificação diferente. Então, vamos lá. Em todo esse tempo de mercado, principalmente nesses 15 anos de GF, eu pude conhecer a fundo as estratégias das empresas de comunicação visual. Essa era a nossa base de análise, desde o começo da revista, que o nome da primeira edição já dizia Compartilhando Estratégias. Então, a nossa estratégia sempre foi ir a fundo nessas análises e descobrir o que funciona para umas e o que não dá tão certo assim, para poder compartilhar com os outros empresários. E é isso que eu estou fazendo hoje com vocês. Então, se nós pensarmos, existem várias estratégias que os empresários de sucesso fazem e que são estratégias comuns, que qualquer empresário pode fazer e, de repente, com um insight, mudar o caminho do seu negócio e passar a ter muito mais lucro. Vamos ver? Então, a estratégia número 1 é foco. É muito fácil falar de foco num mercado outro qualquer. No mercado de comunicação visual, eu sei que é um grande desafio. Até porque, dentro daqueles 3% que nós vimos como topozinho da pirâmide, existem, sim, muitas empresas ricas e lucrativas e que têm um portfólio diversificado, que fazem várias estratégias e que vendem junto. Tem Gráfico Express, vendem banners, vendem carro adesivado, vendem várias estratégias e conseguem, sim, ter sucesso dentro das suas empresas, ter lucratividade. Qual é a diferença? Tem um capital de giro muito grande, até porque precisa de um investimento muito grande em funcionários, investimento em vários equipamentos, porque tem que ter muitos setores com muitos equipamentos para dar conta de, ao mesmo tempo, fazer um setor de envelopamento de veículos, por exemplo, e outro que faça fachada. E os dois que tenham um bom atendimento, que tenham tudo isso. Então, é uma empresa muito cara e muito difícil de descobrir qual das estratégias é mais lucrativa, certo?
Por isso que a gente fala tanto no foco. Quando uma empresa ela tem um nicho específico, ela consegue alavancar potencialidades desse nicho. E assim, o investimento dela fica assim absurdamente menor, com uma lucratividade muito maior. Quer ver? Vamos conversar um pouquinho sobre, por exemplo, para você ter um foco específico, você precisa de investimento em conhecimento. Conhecimento é hoje, pessoal, o ativo mais barato que existe. Tem um professor meu que ele fala uma frase que eu gosto muito, que é assim: o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. E isso é muito verdade dentro dessa análise, né? E na prática, por exemplo, se você tem uma empresa de comunicação visual que atende o mercado de decoração, se você quer esse nicho específico e trabalhar com maestria nesse segmento, e você deixar a concorrência irrelevante, o que você faz? Você tem muito conhecimento. Você vai estudar design, você vai estudar os projetos que tem em volta da decoração de ambientes e tudo que possa ajudar os teus clientes nesse cenário. Você vai começar a ter autoridade naquilo que você ensina para os teus clientes. No mercado, por exemplo, de ponto de venda, no mercado de ponto de venda, é imprescindível você ter conhecimento de merchandising, de marketing. Por exemplo, eu fiz um curso agora há pouco tempo de neuromarketing. E uma das abordagens era sobre displays. Eles fizeram um estudo nos Estados Unidos e chegaram à conclusão de que, por o nosso cérebro ser um cérebro primata, ele não gosta, ele evita comprar produtos que estejam em displays com pontiagudos, com os cantos quadradinhos, porque no nosso cérebro isso representa uma forma de perigo. Aí, eles fizeram um outro estudo com todos os displays com os cantos arredondados para fazer essa análise. Esse estudo com os displays arredondados, ele vendeu 15% a mais de produtos do que o anterior. Então, são análises que fazem sentido e que você pode passar, se você só vende ponto de venda, e se você tem esses recursos de conhecimento para ajudar os teus clientes até a desenvolver as estratégias certas, quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Quando eu trabalhava diretamente na comunicação visual, o que fazia sentido para mim eram os projetos diferenciados. Eles sempre brilharam meus olhos e eu estudei muito sobre projetos diferenciados. E para mim era um prazer, era o que eu faria sem precisar vender, sem precisar de dinheiro. O que eu faria eram os projetos especiais para os meus clientes. E por isso, com o passar do tempo, por vontade própria mesmo, a gente vai estudando materiais que não são nem do nosso segmento e tentando imprimir sobre eles, participando das reuniões de planejamento de como serão as campanhas. Com isso, você vai deixando a tua concorrência irrelevante, você vai ganhando uma autoridade que mesmo o teu concorrente te passa a ver com certa autoridade nisso, com respeito. Com certeza você tem algum concorrente seu, de alguma forma, que você vê ele como com um respeito, com uma admiração pelo trabalho dele. Nesse caso, não é só através do conhecimento. Com certeza é uma pessoa muito ética, que seguiu uma linha de trabalho muito certinha, em que os funcionários, os fornecedores e os clientes falam a mesma coisa a respeito desse empresário. Mas com certeza, se você conseguir colocar o conhecimento, já tendo todos esses diferenciais que a tua empresa com certeza já tem, como base do teu projeto, você vai conseguir distanciar a concorrência de você. O meu livro de cabeceira é um livro que eu gosto muito de indicar, nesse caso, é a Estratégia do Oceano Azul, e ele fala muito sobre diversificação, e já é um livro antigo, acho que já tem uns 15 anos, e sobre a diferença de você trabalhar em um mercado onde ele chama de oceano vermelho, onde você vai ficar brigando com a concorrência, e navegar em mares tranquilos, que é o mercado do oceano azul, que é isso que nós estamos conversando agora. Então, existem muitas empresas, até com tudo que aconteceu, de pandemia e tudo mais,
que eles vieram falar comigo, e até trocando ideias mesmo a respeito do mercado, né, sobre você já ter uma empresa diversificada e fazer uma outra ação atendendo um nicho específico. A minha sugestão é a seguinte: você pode fazer isso até dentro da tua empresa mesmo, mas com um departamento separado, onde você usa a tua produção como fornecedor dessa nova empresa que estará dentro da tua. Ali tenha funcionários separados, nem que seja 1, 2, com uma estratégia separada, com financeiro separado e com muito conhecimento. Até para você conseguir verificar isso e ir vendo o progresso disso, o progresso da margem, o progresso da lucratividade que vai ter um setor que tem as suas estratégias claras e definidas para atender um público específico. E dentro disso é muito mais fácil de segmentar, muito mais fácil de fazer um marketing, muito mais fácil de controlar os funcionários. Então, realmente, trabalhar um nicho de mercado é uma grande oportunidade. E existem muitas empresas que trabalham um nicho e eles conseguem realmente muito sucesso em pouco tempo, porque existem nichos muito abertos no nosso mercado. Outra coisa, só para a gente fechar a respeito ainda de investir em conhecimento, existe um canal que normalmente eu falo nas lives, que eu gosto muito, que chama WGSN, onde é um canal, você tem que pagar, é informação paga, mas é investimento, não é tão caro assim, e você consegue, eles passam resultados de análises de como vai ser o comportamento dos consumidores nos próximos anos e nos próximos períodos, e quais os mercados com mais tendência de crescimento. Para vocês terem uma ideia, 2 anos atrás, o WGSN já falava dessa tendência muito forte de decoração de interiores, em função de que as pessoas estavam passando mais tempo nas suas casas. Começaram a tendência muito grande, eu acho que de 5 anos para cá, de condomínios clube, as pessoas cada vez colocando menos o pé no asfalto, isso gerando um comportamento de compra muito diferente desse consumidor. E eles tinham essa tendência de que a decoração de interiores seria um dos mercados em ascensão. Com a pandemia, avançamos muito nesse sentido, e mesmo no nosso mercado, a gente vê o pulo que já deu dos materiais relacionados à decoração. Então, é muito importante estar antenado em tudo que está acontecendo no mundo, pessoal, para poder verificar as possibilidades do teu negócio. Por exemplo, ainda hoje, o Sean da Epson vai apresentar as linhas da Epson T e a linha S. O Sean teve uma live comigo que ele explicou a respeito da linha T. E sobre a linha T, uma oportunidade de negócio que eu achei fantástica, até não esqueci, as pessoas comentaram, que era trabalhar com os supermercados em relação aos cartazes, os cartazes impressos todo dia com ofertas, que na verdade eles são feitos manualmente, e eles podem ser trabalhados impressos, né, e com a tua expertise, dando o atendimento para esse supermercado, você pode transformar o que é hoje um letrista num impressor. Então, essas linhas da Epson, realmente, elas atendem essas novas demandas com maestria. Outra estratégia vantajosa, vender mais para o mesmo cliente. Um cliente recorrente, ele é um cliente que não tem custo de aquisição. Sabe quando a gente trabalha o custo de aquisição de cliente, que é o CAC? O cliente recorrente, ele não tem, você já gastou para ter ele, então ele já está ali com você gratuitamente, digamos assim. O cliente que já conhece você consegue trabalhar um ticket médio muito maior do que um cliente que você acabou de pegar ele. Então, por que eu coloquei isso como um dos pilares principais? Porque as empresas gastam muito dinheiro e muito tempo em prospecção, tentando... Venham mais clientes, eu quero mais clientes, eu quero mais clientes, só que eles compram e passam. Então, a estratégia deveria ser inversa nesse momento. Olhar todos os clientes que você atendeu no ano passado. Digamos que um cliente você tenha feito os displays para a campanha de Natal do ano passado dele.
Não precisa ir lá oferecer a campanha de Natal desse ano, sabe? Mas levar um portfólio bem impresso, com as novas oportunidades. Normalmente, por exemplo, quem faz ponto de venda não conhece, tem clientes que não conhecem backlight filme, outros materiais que podem trazer um tecido impresso, que podem trazer leveza, sofisticação, que você pode fazer. E esse cliente, ele vai estar à tua disposição. Outra coisa, clientes que não fecharam. Você fez centenas de orçamento, você tem todos os dados desses clientes e eles não fecharam orçamento com você e muitas vezes você nunca mais foi atrás deles. Então, aí, na estratégia da recorrência, na estratégia de trabalhar os clientes que já estão dentro da tua casa, você já tem uma margem lucrativa muito boa para trabalhar com esses clientes. Marketing. Vamos falar um pouquinho de marketing. Marketing, pessoal, é uma batalha de percepções. Para as empresas de comunicação visual, é um extremo desafio trabalhar o marketing, porque elas trabalham como se ela vendesse banner, lona e carro adesivado. E é muito mais do que isso. Quando você se intitula vendendo banner, faixa e carro adesivado, é assim que o teu cliente vai te perceber. E depois, é esse mesmo empresário que vem falar para mim, Lu, eu não aguento mais a concorrência, o preço do metro quadrado, e toda aquela ladainha que a gente já conhece. Então, mesmo que você seja uma empresa pequena, com 2 funcionários, é muito importante trabalhar o marketing de uma maneira geral. Outra coisa, não existe marketing digital. Marketing digital é uma ferramenta do marketing, certo? Existem outras ferramentas de marketing, como, por exemplo, um outdoor. O outdoor é um veículo de marketing. Ou outra estratégia que você faça de ponto de venda é outra forma, outra estratégia, outro veículo. E o marketing digital é uma ferramenta nova, mas você precisa de todo o resto. Então, por favor, se você diz assim para mim, Lu, eu estou trabalhando super marketing, eu estou investindo em marketing digital. Calma, repensa, reveja a tua estratégia para ver aonde você quer chegar. Até se você pensar no que nós conversamos no item passado, no cliente recorrente, muitas vezes você está anunciando e fazendo campanhas para trazer muitos leads novos, sendo que você não está trabalhando os que tem na tua casa antes, sabe? Então, o marketing é uma coisa que você tem que trabalhar ele de maneira conjunta. Eu gosto muito de falar sobre isso. Teria dezenas de temas para a gente entrar nisso, mas vamos falar dos principais. Trabalhar a tua marca. Se o nome da minha empresa, se o meu birô de impressão se chama Lu Envelopamentos, eu não posso atender o mercado de decoração com essa marca. Não, infelizmente não. Se você tem uma empresa que é uma sigla, que só a gente entende, RGB. RGB é uma sigla e é minha empresa de comunicação visual. Eu posso atender o mercado de decoração, que seja, ou de envelopamento automotivo, eu vou ter muito trabalho. Então, eu vou fazer uma marca que tem uma sintonia com o mercado que você quer atender. A marca, o teu portfólio, como é que está o teu portfólio? Amostras impressas e tudo mais, fachadas, redes sociais, o teu site ter informações simples, informações claras. Teus materiais de ponto de venda, por exemplo, no seu site, ao invés de colocar assim, onde você vai colocar as fotos dos displays, materiais de ponto de venda, não, coloca soluções para alavancar as suas vendas, onde você vai vender o benefício que você está oferecendo para os seus clientes. Ó, eu já estou encerrando a palestra, pessoal, essa é um exemplo de uma postagem feita na rede social de uma empresa. Então, você não vende o teu produto ou o teu serviço, você vende o que você comunica sobre ele. Como você pode pegar um cliente diversificado, digamos, o diretor de marketing da Spy para a Coca-Cola, eu quero atingir ele. Mas eu quero atingir ele com essa postagem, ele não sabe o que é uma lona 440, muito menos se é fronte, ele não vai querer nem saber desse preço. Então, alinhar a tua estratégia com o teu marketing de uma maneira geral é uma das coisas mais importantes para serem pensadas, pessoal. Então, vamos lá. Sugestões para a estratégia. Investir nas redes sociais de forma planejada, criar conceitos de dicas,
recursos, quebra-galhos. Se você tiver um nicho específico, é ainda mais fácil de trabalhar. Saber a diferença de investimento entre Google e YouTube, e Facebook e Instagram. Aqui não vai dar para eu explicar, porque não temos tempo para isso, eu gostaria. Mas veja, no Google e no YouTube, você compra a palavra-chave de um sintoma, de uma dor que teu cliente está tendo. Compra essas palavras-chave. Por exemplo, você quer vender carro adesivado. Como o cliente vai procurar? Ele vai procurar, assim, lotagem em veículos, ou lotagem em carros. Compra essas palavras, são palavras baratas, e vão direto na dor que o teu cliente está tendo. Já no Facebook e no Instagram, você vai ter que despertar essa dor nele. Ele não sabe que ele tem uma dor, e você começa despertando essa dor nele. No mesmo exemplo do carro, você já pensou na sua marca rodando tantos quilômetros por dia, sendo vista por tantas pessoas, e você vai despertando nele uma dor que ele nem sabia que tinha. Sobre encantamento, ter sempre um boas-vindas. Pessoal, não era gostoso quando a gente chegava nos voos, antigamente, e tinha uma caixinha bonitinha, dizendo, ai, seja bem-vindo, ou quando a gente chega num hotel, e tem um souvenir, chega bem-vindo, assim você pode fazer com o teu cliente, por um WhatsApp, por um e-mail. Que bom que você está na nossa empresa, seja muito bem-vindo à nossa empresa. Isso faz diferença. Over delivery. Se você consegue fazer o material dele em 3 dias, prometa em 7 e entrega em 3. Mas na hora que você entregar em 3, faça uma cartinha escrita à mão. Conseguir fazer o teu material antes, para que você tenha a melhor experiência possível. Tanana, tanana, tanana. Isso vai fazer toda a diferença na percepção que ele vai ter sobre você. Por isso que a gente fala que o marketing é uma batalha de percepções. E encantamento. Você vai trabalhar o pós-venda com esse cliente e fazer com que ele se encante cada vez mais sobre o teu trabalho. Então, essas são pequenas dicas que podem fazer com que o teu cliente te veja de uma forma muito diferente. E pode ser, com certeza, o pilar para que a tua empresa seja cada vez mais lucrativa. Se você trabalhar os 3 pilares, com certeza, a tua lucratividade vai aumentar bastante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como eu costumo dizer, novamente, vocês têm uma caixa mágica de ferramentas para construir sonhos das pessoas. Não desperdice, não reclama que o mercado está ruim, faça ele ser diferente, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, um beijo a todos. Oi, pessoal, bom dia. Pessoal, bom dia. Eu sou gerente de produtos da divisão da divisão comercial para a área de comunicação visual, para as tão conhecidas Série S. E gostaria, no dia de hoje, de trazer um pouco mais desse portfólio, das oportunidades de mercado e também compartilhar algumas informações práticas e interessantes sobre toda essa linha de produto, tá? E para começarmos o dia de hoje, eu gostaria de explanar para vocês um pouco mais deste portfólio, né? A série S ela é composta por 3 equipamentos e nós temos 2 estruturas quando falamos de alimentação de tintas, né? Nós temos o equipamento S40-600 à esquerda, que é um equipamento focado no público de entrada, focado para clientes que buscam uma inovação tecnológica e também um equipamento que possa lhe fornecer um nível de qualidade diferenciado. Uma linha de equipamentos que vai trazer um pouco de diferencial de qualidade, né? E também para clientes que buscam também melhorar o seu
padrão de velocidade, tá? Então, quando eu falo da S40600, ela é uma máquina composta por uma cabeça, né? Mas é um equipamento de extrema velocidade, onde o cliente ele consegue trabalhar com velocidades nominais de 13, 16, 20 metros quadrados por hora, com um bom nível de qualidade nos materiais tradicionais vinil e lona, tá? Essa máquina ela é alimentada por um sistema de cartuchos, tá? 700 ml cada, e aí nós temos o complemento desse equipamento, que seria a S60600L. Essa máquina, junto com a S80L, eles são alimentados na sua estrutura de tinta por sistemas de bag, tá? Ou bolsas de tinta, como o mercado queira direcionar essa informação. Porém, nós já trabalhamos com volumes de 1,5 litro, e isso faz com que o cliente ele tenha mais disponibilidade de tinta, né, menos intervenções para essa troca, e também mais velocidade. No caso da S60600L, que é o equipamento da imagem central, essa máquina ela é composta pela estrutura de 2 cabeças, né? Então ela trabalha com 2 canais de cores CMYK, então a gente chama de dual CMYK, e 1,5 litro para cada uma das cores, ou seja, no total ela vai trabalhar com 3 litros por cor. Então é uma capacidade de tinta muito interessante, que possibilita aí longos turnos de trabalho, né? E fazendo com que o cliente também trabalhe com velocidades dobradas comparadas a S40, né? Então, S40-600 e S60-600L, elas trabalham ambas com a mesma estrutura colorimétrica, CMYK, porém se diferenciando na questão de velocidade e também no seu sistema de alimentação de tinta, tá? Quando nós falamos das tintas em bag, estamos falando hoje de reduções de custo por ml na casa de 35%, inicialmente. E aí, esse diferencial ele tem que ser analisado para saber se o cliente é suficiente para esse investimento e também para que ele tenha um retorno de investimento competitivo, legal? E complementando a todo esse portfólio, nós temos na linha de produto a S80600L, que é um equipamento também na sua estrutura com tinta base solvente, trabalhando com 2 cabeças, porém a sua produtividade ela é equiparada a uma S40. Vou explicar a razão. Esse equipamento ele surgiu com um conceito de prova de cores. Vocês podem ver que abaixo nós temos aqui a estrutura colorimétrica delas, então ela é composta pelos conjuntos CMYK, Light Cyan, Light Magenta, tem o preto Light, né, que seria Light Black, que nós pontuamos aqui como um cinza para dar esse balanço de cor, e os diferenciais laranja e vermelho. Essas 9 cores padrão no equipamento, elas fazem com que nós atinjamos aí o nível de Pantone acima de 98%. Tá? Então é um equipamento que ele é destinado principalmente a provas de impressão e a trabalhos de imagens que exigem um nível de colorimetria muito amplo e também com uma precisão de Pantone muito alta. E aí nós temos a 10ª cor, que seria a possibilidade do cliente usar o branco ou prata. Os dois podem ser utilizados, porém não no mesmo processo, né? O cliente ele pode usar o branco ou o prata e fazer o intercâmbio entre um e outro, tá? Para isso a gente precisa analisar a viabilidade desse processo também. E dentro disso, em toda essa estrutura, nós temos aí o programa Epson Rewards, que compõe todo esse portfólio, né, assegurando aí o seu plano de garantia de até 3 anos, tá? Um ponto muito interessante aqui, quando a gente fala de tinta à base solvente, nós estamos falando hoje de uma tinta que ela é certificada internacionalmente, livre de metais pesados. Então, nós possibilitamos o cliente trabalhar em diferentes mercados, e principalmente naqueles mais exigentes, que uma tinta solvente tradicional ela não teria a aceitação, né? Depois eu vou falar um pouco mais à frente aqui de alguns mercados e pontuar para cada um de vocês aqui essas informações básicas, tá? E aqui eu gostaria de falar um pouco do Epson Rewards, porque hoje a Epson ela promove nesses equipamentos a garantia de até 3 anos, ou seja, é 1 ano da fábrica
e eu tenho o segundo e o terceiro ano suportado pelo programa Epson Rewards, onde o cliente, através do consumo da tinta original, ele faz o cadastro de pontos, e esses pontos eles são convertidos na renovação da garantia, e dependendo também se o cliente optar, ele pode ser utilizado para desconto na compra de equipamentos novos, né? Ele pode obter aí até 25% de desconto, com isso aumentar aí o seu parque de impressão com muito menos desencaixe financeiro, né? E aqui nós temos, complementando a isso, o programa VIP, que é um programa onde ele é direcionado a clientes com alta produtividade, né? Então, a ideia é que quanto mais o cliente produza, menos ele pague pela tinta, e assim também mantendo a sua competitividade e a sua lucratividade assegurada no mercado, tá? E aqui eu aproveito e convido a todos para conhecer um pouco dessa linha de produtos na prática. Vamos lá, vou passar um vídeo para vocês aqui com todos os detalhes dessa linha. Composto hoje por 3 equipamentos. Aqui nós estamos apresentando 2 modelos deste portfólio, que é a S40-600 e a S80-600, tá? A S60, ela é um equipamento que compõe esse portfólio, na mesma estrutura da S80. Eu também vou explicar um pouquinho sobre ela, para que a gente possa conhecer um pouco mais de todo esse portfólio. E aqui ao meu lado direito, eu tenho a S40, 600, a S40, ela é um equipamento de entrada, é um equipamento bastante buscado aí pelo mercado, principalmente para clientes que estão começando no mercado de comunicação visual, que possuem uma pequena produtividade, mas buscam um equipamento com bastante qualidade e robustez no seu funcionamento, ou também clientes que já têm parques de impressão com mais de um equipamento, mas buscam também velocidade, qualidade de impressão e também trabalhos diferenciados que não são possíveis com as impressoras de solvente tradicionais. Por quê? O portfólio da Epson, com a tinta base solvente, ele é um equipamento ecologicamente correto, as suas tintas são livres de metais pesados e também certificadas pelo Green Guard, ou seja, é um equipamento que ela não emite cheiro, ela não exige uma preparação de ambiente para sua funcionalidade, com sistemas de exaustão, com proteções, EPIs ali específicos para o usuário, e isso faz com que você consiga entrar em mercados que hoje o solvente tradicional não permite. Então, aqui ao lado nós temos uma impressão feita num vinil brilho, né? São impressões com bastante definições, com bastante qualidade. Aqui nós temos uma imagem fotográfica mostrando aí o nível de detalhes que esse equipamento consegue atingir. Então, todo esse conjunto de tecnologias faz com que o usuário ele consiga entrar em mercados diferenciados e aumentar a sua rentabilidade e retorno financeiro com o equipamento, né? Diminuindo assim o seu tempo de retorno aí do investimento. No caso da S40-600, ela é um equipamento composta por alimentação de tinta à base cartucho, são cartuchos de 700 ml cada, tá? Gerando aí uma boa autonomia, é um equipamento com um nível de consumo extremamente baixo, e em operação ela chega a consumir em torno de 480 watts, então é um equipamento bastante econômico, e trazendo nesse conceito de custo, qualidade e produtividade, o menor TCO hoje do mercado. E aqui nós temos um grande diferencial, que é a sua velocidade de produção. Esse equipamento hoje ele trabalha em faixas nominais de entre 13 e 16 metros quadrados por hora. O que eu quero dizer com isso? Que são níveis de qualidade para o usuário ter resultados desse nível, como eu estou mostrando aqui para vocês agora. Então é um equipamento que, além do seu nível de qualidade, ele oferece aí bastante versatilidade e rapidez na entrega do trabalho, fazendo com que o usuário tenha tempo aí de aumentar o seu portfólio e buscar novas aplicações. E ao meu lado esquerdo, eu tenho aqui com vocês, complementando esse portfólio, a S80-600. Ela é um equipamento que traz, assim como a S60-600 que eu comentei no início aqui para vocês, um novo sistema de alimentação de tinta por bag, tá? Então nós temos aqui
sistemas de alimentação por bag ou bolsas de tinta, como melhor você quiser caracterizar. Então, são bolsas de 1,5 litro, fazendo com que o usuário ele tenha mais disponibilidade de tinta e menor intervenção nas substituições, ou seja, clientes que buscam realmente produtividade, maior tempo de equipamento em operação e também o menor custo de produção. Aqui nós estamos falando em reduções de custo em torno de 35% no custo do ml, comparado ao custo do cartucho. Então, aqui vale muito a pena essa comparação para que o usuário saiba, na essência, qual é o melhor produto onde ele consiga o melhor custo operacional com esse equipamento. E contemplando isso, a Epson ela possui um software proprietário, onde ele calcula todo o trabalho realizado, fazendo com que o usuário conheça realmente quanto custou aquela impressão e qual deverá ser a sua margem de lucro. Então ele consegue unir os custos das tintas, os custos dos materiais e também os seus custos operacionais, para que o custo final ele já faça o rateio ali de todas as áreas que estão envolvidas no processo do equipamento. E aqui nós temos uma divisão por cada tipo de tinta, quantidade de ml por cada uma das cores, e assim também como seus preços e a área utilizada do material. Então, aqui nesse caso da S80, nós temos aqui um destaque de uma impressão dessa motocicleta com bastante vivacidade nas cores, totalmente calculado no nível de detalhe muito alto, e aqui nós destacamos para a S80 o seu conjunto de cores. Ela é um equipamento com tinta base solvente, porém com uma característica de equipamento de prova de impressão. Então ela possui hoje, na sua configuração básica, 9 cores, incluindo aí as cores Light Cyan, Light Magenta, o Light Black, que seria um cinza, e vermelho, laranja, e a opção do usuário utilizar branco ou prata. Então é um equipamento bastante completo na sua essência, é uma máquina certificada Pantone, onde ela nos traz também aí toda a possibilidade de acesso a cores diferenciadas, principalmente níveis de vermelho e laranja, porque ela possui a cor vermelha e laranja na sua configuração. Então ela não trabalha com uma base de formação CMYK. Então hoje aqui nós temos um equipamento que é muito voltado para as áreas de fotografia profissional, prova de cor, mercado de embalagens, clientes que necessitam utilizar materiais transparentes, metalizados, por conta da tinta branca na sua base, e assim fazendo todo esse conjunto de tecnologias e ganho de cores. Tá? Aqui nós estamos falando de um equipamento que vai atingir hoje cerca de 98% da tabela Pantone, então dificilmente o usuário não vai ter no seu espectro aqui um nível de colorimetria que ele não vai conseguir atingir. E com tudo isso, nós temos um portfólio completo e agregando a isso, o nosso sistema de garantia de equipamento, ele também acompanha todo esse pacote de benefícios. A Epson hoje, ela possui o programa Epson Rewards, onde ele permite ao usuário acessar até 3 anos de garantia para o seu equipamento, com tudo incluso, ou seja, 100% do equipamento coberto, incluindo as suas cabeças de impressão, fazendo apenas o uso da tinta original. Então, o cliente hoje comprou o equipamento, ele tem 1 ano de fábrica, o segundo e o terceiro ano suportado pelo programa Epson Rewards. Então, o nosso objetivo com tudo isso é fazer com que o usuário ele se preocupe com aquilo que é mais importante, que é imprimir e aumentar o seu portfólio de trabalho. As impressoras solvente hoje da Epson, ela permite ao cliente trabalhar em níveis de mercado muito amplo, onde o cliente ele tem a possibilidade e tem recursos de trabalhar em todas as extensões desse mercado de grandes formatos, tanto no mercado de baixo custo, se necessário, mas ele tem tecnologia o suficiente para abrigar no mercado de impressões de valor agregado. Então, dessa forma, a Epson ela busca trazer o melhor e também o seu conjunto de tecnologias para que o cliente ele possa imprimir e levar essa tecnologia de cores e bastante diferencial para o mercado. E então é isso, pessoal.
Aí a gente conseguiu apresentar de maneira ampla os equipamentos, né, e um pouco mais dessa tecnologia. E aqui eu gostaria de trazer uma pergunta, né? Por que tinta solvente, né? Sempre falamos em questões hoje de trabalho, questões ambientais, né? E como eu disse anteriormente, a tinta da Epson ela é uma tinta certificada internacionalmente e, como mostrado ali no vídeo, né, nós não temos a estrutura e nem precisamos criar ambientes com exaustão e por conta de questões de cheiro ou de outros fatores gerados através da tinta, né? Então ela é uma tinta extremamente trabalhada no seu âmbito de questão de sustentabilidade. Isso faz com que a gente consiga ampliar muito o portfólio aí de trabalhos, né? E aqui eu trago para vocês um pouco, né? Quando eu falo por que tinta solvente, hoje de todas as tecnologias de tinta existentes no mercado, né? Não sei se vocês conhecem, mas a Epson ela detém o domínio de muitas delas, né, que é a tinta sublimática, a tinta base água, a tinta UV, a tinta solvente aqui em questão, né, tinta base de resinas. Então a gente consegue, dentro dessa amplitude, fazer um apontamento de que o solvente hoje seria uma das mais amplas e fáceis de você trabalhar e abrir o portfólio de mercado, né. E quando a gente fala de mercado, se a gente for apontar aqui vinil adesivo e lona, a gente está falando hoje de dois tipos de materiais que compõem aí mais de 80% das aplicações do mercado, né? Porém, aqui a gente tem vamos dizer assim, né, um caminho um pouco complexo, porque você tem um mercado de baixo custo e tem um mercado de valor agregado. Porém, ele é um dos mercados que mais ampliam aí as possibilidades de trabalho. E quando a gente começa a vir a linhas de valor agregado, a gente começa a agregar aqui, por exemplo, filme backlight, materiais sintéticos, né, a possibilidade de você explorar a cor branca, né, diferenciar o teu trabalho da concorrência. E aqui destacado em amarelo, eu trago aqui como mercados que tiveram aí uma evolução muito grande na aceitação desses tipos de mídia para tinta solvente e que também aumentou bastante essa possibilidade de trabalhos, né? Então, quando a gente vai para papéis, materiais com base tecido, a gente começa também a entrar em mercados de valor agregado muito alto, né? Por exemplo, papel de parede, decoração de ambientes, né? São mercados interessantes e que essa tinta solvente ela está totalmente preparada para isso. Então, é um mercado que está que é possível de você atingir com a tecnologia Epson, e o cliente ele não vai ficar trabalhando com seu equipamento direcionado apenas a uma ou duas aplicações, e sim um mercado muito amplo, né, que a dificuldade maior vai ser decidir aonde cada empresa vai atuar, legal? E dando continuidade a esse tema, eu trago um gráfico com um estudo baseado aqui numa pesquisa da Serinews, onde a gente chegou a esse número de 80% das aplicações desenhadas aí através de materiais como vinil e lona. Porém, nós temos 20% do mercado que ele está em total expansão e que ele exige materiais diferenciados, porém uma tecnologia de impressão diferenciada também. Então, a ideia é que os clientes Epson, eles trabalhem nos 80%, mas que também ele tenha tecnologia e que ele possa buscar esses 20% para que o seu portfólio ele seja completo e totalmente lucrativo, né? Como a Luciana comentou na sua apresentação anterior, né, para que as empresas busquem se diferenciar e aproveitar as oportunidades que as crises também elas trazem para nós, né? Dentro desse estudo de um ambiente de quase 32 mil empresas, né, a gente vem trabalhando com volumes de impressões diferenciados, porém, a gente sabe que na grande maioria a briga ela está dentro dos 80%, então são mercados que a briga ela é maior, consequentemente, você tem uma margem de lucro também menor, e a ideia é que a gente consiga vir para esses 20% dentro do Oceano Azul, como muito bem colocado pela Luciana. Legal? E aqui eu trago para vocês algumas aplicações que entram nessa linha de segmentos, né, dos 20%, para que vocês possam conhecer na prática o que clientes Epson hoje vem fazendo com seus produtos, né? Aqui eu trago um caso de um cliente da região nordeste do Brasil,
onde ele trouxe a aplicação de chinelos, né, e é um cliente que trabalha com a S80 hoje, e a ideia é o S80 e uma outra foto da S40, onde aqui nós temos duas situações, né? No caso da S40, é a amplitude de cores para essa produção dos chinelos, né? Um cliente que busca hoje qualidade de impressão, principalmente definição, e a S80, pela composição da sua tinta branca, é possível que o cliente extraia mais desse tipo de produto. Então, por exemplo, um chinelo com uma base de cor diferenciada, ele consegue, com a cor branca, fazer um mix de cores ali e diferenciar o seu produto, aumentando o preço de venda na ponta e também diretamente a sua margem de lucratividade. E o outro detalhe aqui, que comparado à sublimação, a transferência, né, da imagem para o chinelo, feita também por um material transfer, ele é transferido em 100% das suas cores, tá? E também você tem um nível de resistência alto, né? O chinelo ele vai ter ali o movimento, vai ter o pé do cliente em contato, a tinta também junto ao material, ela tem uma ótima aderência, mantendo assim a longevidade da imagem ali transferida, tá? E aqui eu trago um complemento de trabalho, que seria o mercado de fotografia e decoração de ambientes, um mercado muito desenvolvido pela Epson com os equipamentos da série P, com a linha fotográfica, porém aqui as impressoras solvente, elas entram como um complemento muito interessante, porque você aumenta a largura dos materiais, e também você pode, junto aos materiais disponíveis no mercado, canvas, papel de parede, texturizados, ampliar esse leque e trabalhar em processos que às vezes o custo de produção de uma tinta pigmentada ele não viabiliza. Então, na verdade, a gente entra como um complemento dessa linha de mercados, né? A gente tem vários clientes aí no Brasil que começaram o seu trabalho com tinta base água e hoje tem uma tecnologia solvente Epson fazendo o complemento desses trabalhos de maneira muito interessante, legal? E um caso aqui muito interessante também, muito bacana, até diferenciado, esse é um caso de um cliente do sul do Brasil, onde ele fazia desenhos, né, na mão, e começou a trazer isso para o mercado de surf, que é uma das suas paixões também, e utilizando o S80, ele consegue fazer de uma maneira também transfer, né, aplicação para a base da prancha, utilizando aí todo o espectro de cor do equipamento e também utilizando a sua tecnologia de tinta branca. Então ele consegue diversificar e criar imagens diferenciadas e pranchas personalizadas. Aqui a gente está falando de um mercado que tem um nível de vamos dizer assim, né, um nível de busca de qualidade, de personalização muito alta, ou seja, é um público de classes mais altas, onde estão dispostos a pagar o preço daquele produto, né? Então, a gente coloca aqui que nesse caso, quando as máquinas estão paradas sem a produção da personalização, ele também tem a sua gráfica paralela, mantendo aí a funcionalidade dos equipamentos e seu fluxo de caixa sendo alimentado aí por conta desses trabalhos realizados. Legal? E aqui um mercado que foi desenvolvido pela Epson, é um mercado muito forte aqui, movimentador das S80, né, por conta principalmente aí das suas cores laranja e vermelho, que é o mercado de personalização automobilística. E aqui eu trago um direcionamento específico para o segmento de personalização de motos, né, onde clientes que buscam aí a sua diversão nos finais de semana, né, aqui no caso o motocross, quando eles voltam dessa prática esportiva, a carenagem ela está danificada, está suja, ou em alguns momentos rasgada. Então o cliente ele tem a possibilidade de refazer essa carenagem com base nas cores originais do seu produto por conta dos recursos do equipamento. Então aqui é um mercado muito interessante e de extremo valor agregado, né? Então quem anda de moto sabe, e aqui é um mercado que o público também movimenta aí uma quantidade de cifras muito interessante, tá? E aí mais um ponto da tecnologia Epson nesse mercado. E conceituando tudo isso, eu trago um ponto aqui interessante, que é como o cliente,
analisa o seu custo de produção. Aqui nós temos, como mostrado no vídeo, o software LFP Account Tool. Ele é um software proprietário Epson que trabalha no equipamento ao fim da impressão. Então, ele já considera a quantidade de tinta usada no arquivo, propriamente dito, e também os percentuais que a máquina poderia consumir como limpeza. Então, o cliente ele tem, no final do seu trabalho, uma informação muito precisa de quanto efetivamente foi consumido em ml por metro quadrado e também o seu custo de produção. E nessa ferramenta ele pode colocar também o custo do material, que seria o suporte, e outros custos, que seria o seu custo operacional, os seus custos da divisão, para que eles sejam rateados também nesse custo de produção do equipamento. Então a Epson, ela traz de maneira bem clara e muito bem, de fácil entendimento, melhor dizendo, para que o cliente ele saiba exatamente quanto custa produzir. Então, quando a gente fala hoje de custo de litro de tinta, custo de cabeça, isso são apenas variáveis que entram numa estrutura de conta, mas o importante é o cliente saber na ponta, quando tudo isso já está diluído, quanto efetivamente custa o equipamento para ele na produção. Um exemplo, se custa R$10 o metro quadrado, ele sabe que ele vai poder vender isso a 15, a 20, a 30, mas de uma maneira sempre conhecendo a sua margem de lucro. Então, não estruturando a sua conta baseada no consumo, no custo do litro da tinta propriamente. Legal? E aqui é uma ferramenta grátis, né? Todos os usuários da série S, eles têm acesso a isso, podendo fazer o download diretamente no site da Epson e instalando o software no seu computador, onde ele está conectado com a impressora. Bacana? Então, pessoal, chegando a um ponto aqui de resumo, a Epson ela se diferencia no mercado por ser um fornecedor de toda a tecnologia. Então, nós temos 100% da propriedade do equipamento, com tintas, com programas de fidelidade, com a tecnologia de cabeças e também complementando sistemas de impressão, que são os HIPs, né, no pacote Onyx. Tá? Então é uma empresa que ela traz a tecnologia de maneira muito ampla e que a gente possa usufruir e utilizar da melhor maneira possível, né? A Epson, no seu projeto, ela starta ele a partir da tinta. Então, quando ela desenvolve o equipamento, a cabeça e o hardware, esses dois produtos eles estão 100% compatíveis, por isso que a gente conseguiu e consegue, né, trazer algumas vantagens para o mercado, principalmente quando a gente fala de tempos de equipamento parado, né? Epson, hoje você pode desligar um equipamento por 5 dias, sem se preocupar com limpeza de cabeça, com deixar a cabeça embebida no solvente, por conta de toda essa compatibilidade. Então a gente consegue fazer com que o cliente hoje ele tenha essa praticidade no uso, tá? Falando no caso de uma S80, como ela possui na sua estrutura a tinta branca ela remete a alguns cuidados a mais, né? Mas o equipamento, por exemplo, ele pode ficar em stand-by e fazendo automaticamente essa circulação, evitando aí qualquer risco de entupimento ou riscos de paradas de obstrução por conta da densidade da tinta. E complementando essa estrutura de produto, nós temos, como comentado anteriormente, né, o Epson Rewards, onde ele fornece ao cliente, junto com a sua garantia de fábrica tradicional, 100% do equipamento assegurado. E quando eu falo 100%, ele incluindo as cabeças, que é algo muito valioso e interessante aí para o empresário, onde o trabalho do cliente é imprimir e, na incidência de qualquer problema que venha a ocorrer, pegar o telefone e entrar em contato com a Epson, né? A Epson hoje ela possui no Brasil aí mais de 140 centros de atendimentos, então é um portfólio muito grande, né? Onde dificilmente uma região do Brasil ela não estará coberta e o cliente poderá contar aí com o nosso apoio e estrutura de serviço sempre que necessário, tá? Agradeço a atenção de todos e gostaria de convidá-los a assistir
o depoimento de um dos nossos clientes que detém hoje uma S40 no seu ambiente, que é a Gráfica Sul da região norte do país. Tá? Muito obrigado a todos e seguimos aqui com a apresentação. Eu me chamo Ângelo, sou proprietário de uma gráfica aqui em Manaus, a Gráfica Souza. Eu tenho 23 anos no mercado, mas em abril desse ano eu peguei a Covid e sou um dos sobreviventes que passou, fiquei internado. Tudo. E eu tive que demitir todos os meus funcionários, pois como ia acontecer? Ninguém sabia como ia ficar esse mercado. Eu demiti todos, foi muito difícil. Imagina você ter uma empresa de 23 anos, ter que cancelar, fechar teu sonho, fechar teu projeto. E em abril, né, quando foi começo de maio, nós voltamos a trabalhar. A gráfica, meus funcionários me ligaram, pediram para voltar, a gente vai tocar o negócio. Quer dizer, é muito bom ter uma equipe. Em julho desse ano, a gráfica voltou 100%, e isso foi um divisor de água na minha vida. Eu decidi fazer um outro projeto, procurar uma nova forma de ganhar meu cliente. Então, é uma máquina que tem qualidade, rápida, ela tem econômica. Você tendo na sua empresa, uma empresa que te dá suporte, te dá o suprimento para a máquina, e você tendo a qualidade da máquina, não tem por que não dar certo. A máquina que eu tinha anterior, ela fazia 4 metros hora, enquanto que hoje a máquina, a Epson, ela faz 50 metros hora. Então você vê uma diferença, um atendimento mais rápido, uma qualidade, o cliente mais satisfeito, você tem uma entrega, um material para o mesmo dia, entendeu? Então isso tudo faz a diferença para o cliente. Então quem pensou que a Covid veio para mudar, a gente tem que pensar o seguinte: tem que correr atrás, tem que pensar numa forma de mudar. Essa é a diferencial que a gente conseguiu com a máquina, essa é a diferencial que eu levo hoje para a minha vida. Eu tenho hoje uma clientela muito satisfeita, eu tenho um pessoal, meu funcionário hoje muito mais qualificado e com confiança de vender um produto. Então, a gente tendo isso, a gente consegue fazer o diferencial com o cliente. O cliente hoje, ele quer velocidade, ele quer qualidade, ele quer uma pontualidade na entrega. Se você tem uma máquina que funciona, uma velocidade, te dá qualidade, você tem empresa que te dá suporte, você tem um técnico que há 24 horas para você. Então, não tenha medo de meter a cara no negócio, você vai conseguir vencer. Essa novo mundo que surgiu com essa nova doença aí, é para quem quer meter a cara, é para vencedores. Então, assim, eu me sinto um vencedor, eu me considero uma pessoa que mudou o cenário na parte de venda da minha empresa. Eu sou Epson. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciara Souza, a gente tem aqui também para se apresentar, Amaro, para quem não Bom dia, conhece. pessoal, tudo bem? Eu sou o Amaro, gerente de canais da Epson, trabalho junto com a Evelyn, com a Lu, com todo o time de grandes formatos. Bom dia! Bom dia. Bom, é um prazer termos aqui hoje é o nosso segundo dia, né? Muita informação, muitas novidades, né? E, claro, sempre preparando aqui tudo com muito carinho para que vocês realmente conheçam um pouquinho mais da Epson, dos seus equipamentos, né? E eu acho que esse case agora do nosso colega aqui da Gráfica Souza, do Ângelo, ele vai muito de encontro até com o tema do nosso evento, né? Rodada da Inovação. É uma pessoa que se demonstra muito resiliente, ele entendeu a necessidade de mudar, de inovar, e com isso consegue bons resultados, está feliz. O que você acha, Amaro? O que você tem para contribuir com a gente com relação a esse case? Exatamente. Primeiro eu queria agradecer bastante a palestra da Luciana, que foi ótima, gostei muito, ela trouxe de fato
uma mudança, uma virada de chave para todo mundo que assistiu. Então foi super interessante essa palestra, espero que todos também tenham gostado. O Sean, parabéns pela apresentação. O Sean mostrou todo o portfólio, S40, S60, S80. Lembrando que o Sean estará à disposição hoje, no período da tarde, para rodadas de conversa, para falar sobre oportunidade para os clientes que querem adquirir esse equipamento, tirar algumas dúvidas. Hoje à tarde ele vai estar disponível para conversar com todo mundo. E esse grande case do Júnior, que foi incrível a fala dele, como essa máquina trouxe mais produtividade, mais economia, mais agilidade e mais entrega para a gráfica dele. Então, com certeza, já começamos muito bem esse segundo dia de rodada de inovação, né, Lu? E é uma S40, né? É um equipamento de entrada nosso na linha design, já fez toda a diferença. E o Sean pôde apresentar aqui para a gente também muitas aplicações, né? Que a gente tem alguma coisa preparada para esses clientes que têm interesse em comprar equipamento hoje com a gente, Amara? Sim, quem assistiu o vídeo do Júnior, com certeza se interessou por esse equipamento. Então eu vou compartilhar agora minha tela e vou mostrar o que nós, em conjunto com o Sean, desenvolvemos para todo mundo que está aqui assistindo de promoção Black November para a série S S40. Vamos lá. Bom, o Amaro vai abriu, vamos lá. Legal. Bom, pessoal, dando continuidade à série de promoções do Black November, a série S, ela vem com uma promoção, a S40-600, a partir de hoje, até o final de novembro, o cliente final pode adquirir com 12% de desconto. Essa máquina, ela é um sucesso de vendas, todos os canais da Epson estão hoje aqui conosco, prontos para comercializar, para atender, para tirar e para dar a consultoria necessária para o cliente final comprar um equipamento como esse, investir numa solução como essa na operação. Então, contem com a Epson, contem com todos os canais, contem com toda a nossa estrutura de produto para respaldar um cliente final que queira investir num equipamento como esse de produção, certo, Lu? É isso mesmo. Bom, então essa é uma grande oportunidade para você adquirir esse equipamento. É muito grato, um equipamento onde a gente tem 0 reclamações, 0 observações de cliente. Todos os clientes vêm nos agradecer depois que colocam ela em funcionamento na sua empresa. E você que é do mercado de design, não saia, tá? A gente vai apresentar agora, o Williams, né, vai apresentar agora os produtos da linha de CAD, né, de engenharia e arquitetura, mas que tem cases aqui bem interessante para você que também trabalha com comunicação, né? A gente explora muito as aplicações dos nossos clientes e fica aqui também mais um recado, não deixe de falar com seu consultor de vendas e agendar um horário para a rodada de negócios no período da tarde, tá bom? Então, eu agradeço vocês, não saiam, fiquem até o final, tá? E vou deixar vocês com o meu amigo, com o meu colega aqui, com o Williams. Muito obrigada e até mais tarde. É com você, Lotte. Boa apresentação. Obrigado, Amaro. Obrigado, Luciara. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz, eu sou gerente de produtos da linha T. Vou estar mostrando um pouco do portfólio para vocês, vou falar também um pouco de aplicações, falar um pouco de custos também. Conforme a Luciana falou, realmente a Epson hoje ela tem uma linha muito completa de produtos, né? Então a gente consegue atender, assim, de verdade, todas as necessidades do cliente, dependente do que seja, tá? E a linha CAD, vou abrir aqui a apresentação para mostrar para vocês. A linha CAD, ela se encaixa perfeitamente, tanto no mercado, né, de engenharia e arquitetura, como também no mercado de comunicação visual interna, né, que a gente chama assim. Então, deixa eu colocar aqui a apresentação para vocês. Qualquer dúvida, conforme a Luciana falou, então hoje a linha T da Epson, ela é uma linha muito conhecida no mercado de arquitetura e engenharia principalmente, tá? Porém, ela vem crescendo muito no mercado de comunicação visual interna, tá? Justamente pelo baixo investimento que ela tem, né? A facilidade de operação que ela tem também, o baixo custo de produção, e é um equipamento que agrega, que é excelente para agregar no birô de impressão, numa gráfica rápida, tá? Vou mostrar aqui para vocês durante a apresentação. Vamos conhecer a linha de produtos da linha CAD, tá?
Então, na linha de entrada, nós temos aqui a T3170, tá? É um equipamento, uma impressora de mesa, uma impressora que tem até 60 centímetros de largura de impressão, é um equipamento que trabalha com cartuchos, tá? De tinta, tá? É um equipamento que, para quem está começando no mercado de engenharia, plantas de arquitetura, desenhos técnicos, é excelente. Junto com a linha de entrada, a T3170, nós temos a 5170, tá? Ambas são pares, são equipamentos similares em termos de tecnologia, ambas são abastecidas com cartuchos, tá? Porém, o que muda a 5170 da T31 é justamente a largura de impressão, tá? Então, a gente tem aquele cliente que necessita de impressões até 60 centímetros e também a gente consegue atender aquele cliente que precisa de uma largura maior, até 90 centímetros, tá? Então, esses são os dois modelos de entrada que nós temos para a linha CAD. Seguindo na linha de produto, na linha intermediária, nós temos a recém-lançada, a T3170X, é um equipamento hoje que é abastecido através de garrafinhas, né? O sistema EcoTank, que nós chamamos assim, original da Epson. Então, é um equipamento que hoje na linha CAD, é um equipamento que te oferece o menor custo de impressão por metro quadrado, tá? Durante a apresentação, eu vou mostrar aqui para vocês. É um equipamento que possibilita impressão até 60 centímetros, tá bom? Nós temos, dando sequência na linha de produtos, nós temos a T5470, que é um equipamento um pouco mais robusto, é um equipamento para quem necessita de um pouco mais de produtividade, que tem uma demanda maior de produção. É um equipamento que trabalha também com sistema de cartuchos, porém um sistema de cartuchos de alta capacidade, tá? São cartuchos que trabalham que possibilitam a capacidade de até 350 ml, tá, para cada cor. Todos os equipamentos da linha CAD trabalham com a possibilidade de 4 cores, tá, que é as cores CMYK, né, Cian, Magenta e Black. É um equipamento de até 90 centímetros, tá. Ainda na linha intermediária, nós temos também um recém-lançamento, que é a nossa T5470M, tá? A T5470 e a M, elas são idênticas em relação às tecnologias também, a tipo de tinta utilizada, tá? Ambas trabalham com cartuchos de 350 ml, tá? E o principal diferencial entre as duas é que a M, além dela fazer trabalhos de impressão, ela também te possibilita a fazer trabalhos de digitalização, escaneamento, cópias, ou seja, ela já tem incluso em conjunto com ela o sistema multifuncional, tá? Então, é um equipamento que cada vez mais vem caindo, vem sendo procurado por nossos clientes, tá? Para quem trabalha principalmente no mercado de engenharia, projetos de arquitetura, que necessita também desse trabalho de digitalização, tá? Então, é um equipamento que, além de imprimir, te oferece esse trabalho de escaneamento, de digitalização, cópia, xerox, né? Então, é um equipamento bem completo para esse segmento. Falando um pouco de mercado de atuação, hoje o principal mercado dessa linha CAD continua sendo o mercado de engenharia, mapas e projetos, né? Ou seja, para aquele pessoal de arquitetura, engenharias que precisa imprimir os seus projetos, tanto de desenhos técnicos como plantas, mapas, tá? Porém, o mercado que vem crescendo cada vez mais e vem buscando essa linha de produto é o mercado corporativo, tá? Que é justamente aquele mercado, aqueles clientes que estão buscando fazer a comunicação visual interna, tanto das suas empresas, né, ou seja, comunicar os sons informativos, os posters que são impressos internamente nas suas empresas, e também, principalmente, o mercado de varejo, ou seja, o mercados de cartazistas, né, digamos assim, ou seja, aquele pessoal de supermercados que vem profissionalizando a sua área de impressão, na impressão de cartazes, tá? E principalmente também gráficas rápidas, ou seja, birôs de impressão que precisam agregar um valor a mais aos seus produtos entregues no cliente final. É um equipamento que vem caindo nas graças dos nossos clientes, né, principalmente pelo baixo custo de investimento e a alta qualidade de impressão e baixo custo, tá? Durante a apresentação eu vou mostrar para vocês essas informações, tá? Então, esse é um mercado corporativo que vem crescendo muito, tá? E cada vez mais essa linha de produto vem sendo procurada para esse nicho de mercado também, tá? Falando em mercados de arquitetura, para vocês conhecerem um pouco, os principais trabalhos de impressão para esse mercado é justamente esses exemplos aqui, ó. São os projetos, né? Projetos de arquitetura, engenharia, desenhos técnicos, né? E mapas no geral, tá? Esses são os principais trabalhos utilizados. Para vocês terem uma ideia em relação a custo de produtividade, eu trouxe essas informações aqui para vocês como exemplo, tá? Para mostrar que esses equipamentos oferecem uma alta autonomia de produtividade e um baixo custo de impressão, tá? Aqui é um exemplo, por exemplo, de uma planta,
tá, de um projeto, baseado, pegando como média aí o tamanho A2, tá, que é 42 por 59 centímetros, considerando que esse equipamento, esse produto, desculpa, que esse arquivo, o cliente vai, por exemplo, colocar lá 4 cartuchos novos e começar a rodar essa planta, ele vai ter uma autonomia de impressão para uma T3170 e 5170 de mais de 3.000 impressões no tamanho, tá? Para vocês terem uma ideia, o quanto de autonomia que esse equipamento consegue gerar de produtividade, tá? E o custo, por exemplo, para a impressão de uma planta dessa é em torno de 29 centavos uma planta A2, tá? Se você pegar como média hoje aí o cliente que terceiriza, aquele pessoal que paga por essa impressão, eles pagam numa média de 20, 25, até mais, 20, 25 reais ou até mais por uma planta dessa. Então, aí você consegue se basear a alta margem que você consegue ter com um produto desse, tá? Então, dando continuidade aqui, ó, na questão de mercado de atuação, hoje, eu vou dar uma ênfase aqui, pegando a nossa T3170X, que é hoje o nosso equipamento, hoje que tem o menor custo de impressão por metro quadrado. Os principais mercados de atuação na comunicação interna são esses exemplos aqui, tá? Como você sabe, a linha CAD da Epson trabalha com tintas pigmentadas, são tinta base água, então por isso que ela é muito, impressão geralmente sempre, na maior parte, em papéis. Então, por isso que a gente sempre fala em comunicação interna, ou seja, é justamente para que lojas, né, em geral, como esse exemplo aqui, você, ao invés de terceirizar aquelas redes de restaurantes, ou seja, rede de lojas que querem deixar de terceirizar para baixar seus custos, esse equipamento se encaixa perfeitamente para você gerar esse tipo de comunicação, como a gente está vendo aqui nesse exemplo de uma loja, tá? Um outro exemplo aqui, por exemplo, para shoppings, né, no caso você consegue imprimir posters, né, com uma ótima qualidade, tá? Aqui são vários exemplos que eu trouxe, por exemplo, painéis que você consegue montar com impressão de papel. Hoje você tem diversos tipos de papel, desde papel fosco, papel brilhante, você tem diversos tipos de gramatura de papel, então você consegue atender com uma ótima qualidade, né, esse mercado de comunicação interna, como a gente está vendo aqui alguns exemplos, tá? Como lojas, por exemplo, aqui um outro exemplo, por exemplo, de painéis de loja de cosméticos, por exemplo, e o mercado que a gente está vendo cada vez mais crescer é redes de supermercado, tá? Quando a gente vai no supermercado hoje, você vê uma grande quantidade de comunicação interna, ou seja, de impressão, principalmente, tá? Então, são equipamentos que conseguem atender tranquilamente essa demanda de redes de supermercado, desde pequeno porte até grande porte, tá? Aqui outros exemplos de comunicação, e aqui um mercado que vem crescendo, que a gente vai ter inclusive vai ter um case hoje bem legal do supermercado de Peralta, que vai estar falando justamente disso, tá? Quando a gente entra no supermercado hoje, cada vez mais a gente consegue visualizar que os cartazes estão sendo cada vez menos aqueles escritos e sendo cada vez mais utilizados os cartazes impressos, tá? Além de gerar uma melhor comunicação, uma melhor visualização dos produtos e preços, enfim, você consegue também reduzir e muito os custos de operação, tá? Para você ter uma ideia aqui, ó, trazendo a questão de custos, por exemplo, eu trouxe um exemplo de um cartaz no tamanho A2 também, que é uma média do tamanho dos cartazes, né, 42 por 59 centímetros. Então, um equipamento, por exemplo, como a T3170X, que é o nosso equipamento hoje que trabalha com garrafinhas, ecotanque, é um equipamento hoje, se você pegar, por exemplo, um cartaz igual esse exemplo aqui que a gente está vendo, e começar a rodar esse cartaz aqui com um jogo de tinta com 4 cores, a gente vai ter uma autonomia de mais de 1.300 cartazes no tamanho A2. Então, ou seja, com um único jogo de tinta, você consegue atender uma grande demanda de produção de cartazes para um supermercado. Tá? Então, isso é um diferencial gigantesco. E, principalmente, aqui, o custo de produção. Tá? Um cartaz A2 aqui vai gerar, em média, aí, 46 centavos, por exemplo. No caso, esse exemplo aqui. Tá? Então, o custo é baixíssimo. Se você comparar hoje o custo de produção de um cartaz, por exemplo, feito manualmente, é alto, né? Porque você tem lá os pincéis, você tem a tinta, são materiais caros, e tem muita questão também do erro humano, porque você, às vezes, está fazendo o cartaz no meio do caminho, você se distrai, acaba errando, tem que começar tudo de novo. Então, com a impressão, não. Você gerou o arquivo, a partir do momento que você está com o arquivo pronto, tá? Basta imprimir, você tem o cartaz pronto aí, um cartaz desse aqui você roda em menos de 1 minuto, tá? Então, isso que é legal, tá? Além de dar uma boa produtividade, é um equipamento que te oferece uma alta demanda de produção com baixo custo de impressão, tá?
um mercado que está bem em ascensão também agora, que vem crescendo, é uma tendência, tá? Que o pessoal chama de banners de papel, tá? A gente vê isso muito em gráficas rápidas. Então, é aquele banner que a gente está acostumado em lona, com o mesmo acabamento, de madeirinha em cima, tudo. Porém, a gente está cada vez mais encontrando esse banner de papel, que é para comunicação interna, principalmente, tá? Então, é uma aplicação que vem crescendo muito, tá? É uma produção que é de baixo custo-benefício, tá? Ou seja, é um equipamento que te entrega, além de baixo custo, te entrega uma comunicação de alta qualidade, tá? E principalmente uma comunicação amiga do meio ambiente, tá? Se você está imprimindo em papel, se é uma tinta base água, então é um material que depois de descartado, ele não vai ser tão agressivo ao meio ambiente, tá? Então, uma comunicação bem interessante. Então, ela é ideal para ambientes internos, por exemplo, como shoppings, universidades e escolas, né? Eventos no gerais, eventos fechados, como feiras, por exemplo, além de restaurante, por exemplo, impressão de pôsteres, entre outros, tá? Então, uma comunicação que vem crescendo, por isso que, como a Luciana falou na sua apresentação, é um mercado que não é um produto, claro, que vai substituir, por exemplo, uma linha solvente igual a da Epson, claro que não, porque são nichos diferentes, porém, é um produto que vai agregar muito o birô de impressão. Muitas vezes, durante as produções desses equipamentos de maiores formatos, muitas vezes o birô, a gráfica rápida, deixa de atender pequenos pedidos menores, de tamanhos menores, né, por não poder parar equipamentos maiores. Então, o equipamento, por ter um investimento de menor custo, ele caberia muito bem para agregar a produção de um birô, tá? Aqui, por exemplo, eu trouxe também um exemplo de custo de impressão de um banner de papel, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, uma impressão nesse arquivo aqui, ó, no tamanho de 60 por 80, que é uma média aí dos banners, né? Você tem um custo de impressão aí de R$2, tá? Isso considerando a T3170X. E uma impressão nesse tamanho, você imprime aí em 34 segundos, por exemplo, ou seja, metade de um minuto, você já tem um banner impresso. Rapidamente você pode fechar um pedido desse e o cliente mesmo já pega na hora, tá? Por ser um equipamento simples de operar, você não requer um software especializado, não requer RIP, né? Funciona como uma impressora de mesa, basta você gerar o seu arquivo, dar um Ctrl+P, escolher o formato que você quer e está pronto o seu arquivo 34 segundos depois, tá? Então, como vocês podem ver, um custo baixíssimo de impressão. Aqui, gente, para vocês terem uma ideia em relação a direcionamento, é importante isso, porque como nós temos a T3170 e a T3170X, que são equipamentos bem similares, porém com características diferentes, tá? Principalmente em relação a custo de investimento, tá? A T3170 ela é especialmente indicada para aqueles clientes que trabalham principalmente com impressão de traços, tá? Ou seja, impressão de projetos e plantas, que são aqueles arquivos com menos quantidade de tinta, tá? Então, o equipamento, para quem trabalha com esse tipo de aplicação, nós indicamos a T3170. Porém, se o cliente ele tem a intenção de trabalhar no mercado de comunicação visual interna, com impressão de posters, ou seja, arquivos com uma quantidade mais carregada em relação à tinta, quantidade de ml por metro quadrado, a T3170X é a mais indicada, tá? Apesar de ter valores de investimento diferentes, eu vou mostrar aqui para vocês em custo, quando que uma é mais interessante do que a outra, porque o importante é você ficar bem claro que uma não substitui a outra e não anula a outra também, principalmente, tá? Considerando aqui, ó, um cálculo bem rápido, bem objetivo, um cliente que vai trabalhar por mercado de traços, ou seja, que vai imprimir plantas e projetos, considerando o custo de ml de impressão, tanto para T3170 e para T3170X, aquele cliente que vai rodar uma imagem, uma média que vai consumir 0,5 ml por metro quadrado, que é uma média para quem trabalha com impressão de traços, e vai rodar em torno de 100 metros quadrados mês. Considerando o investimento de hardware e tinta, que é o investimento da impressora e tinta, no primeiro ano, para aquele cliente que trabalha com traços, a T3170R é a mais indicada. Ela vai chegar a ser 98% mais econômica que uma X, tá? Em termos de investimento. E ao longo de 2 anos, 43%. Então, para aquele cliente que trabalha com o mercado de traços, impressão de projetos e plantas, nós indicamos ele investir numa T3170. Vai ser um valor mais baixo de investimento e ele vai conseguir ter maior lucro em relação ao investimento no período de 2 anos, pelo menos, tá? Agora, quando a gente inverte a aplicação,
Por exemplo, quando o cliente vai trabalhar no mercado de cartazista, impressão de pôsteres e banners de papel, por exemplo, conforme eu mostrei, que é uma imagem mais carregada, que ao invés de 0,5 ml por metro quadrado, vai ser uma imagem que vai consumir em média de 3 ml para cima, considerando os mesmos custos de impressão e a mesma produção por metro quadrado, considerando investimento de equipamento e tinta, a T3170X, ela já vai ser, no primeiro ano, muito mais econômica que uma T3170, tá? Então, por isso que é importante, a Epson não tem a intenção de te vender o equipamento mais caro ou mais barato, a gente quer vender o melhor equipamento para você, por isso que a gente apresenta esses números, que na hora de você decidir, você saber qual aquele que vai ser melhor para o seu dia a dia. A gente tem que considerar que vai ficar com o equipamento não a curto prazo, pelo menos durante 5 anos, considerando de médio a longo prazo. Tá? Então, quando você trabalha com o mercado de cartazista, mercado de posters, que é uma imagem que vai consumir em média acima de 3 ml, a T3170X, no primeiro ano, já é mais econômica, 24% em relação à T3170. E ao longo dos anos, ela já vai se tornar mais ainda, devido ao seu baixo custo de produtividade. Tá? Isso daqui, gente, é importante para vocês terem uma ideia em relação a direcionamento, tá bom? Outros diferenciais da linha T, tá, que a gente tem que levar em consideração, além do custo de impressão e nosso portfólio de equipamentos, nós temos que levar em consideração também os nossos diferenciais em relação à tecnologia. Tá? Como o Sean falou bem há pouco, a Epson hoje é uma empresa que produz 100% do seu produto. Tá? Então, quando você tem essa possibilidade de imprimir 100% do produto, desde componentes eletrônicos, desde tinta, cabeça de impressão, você consegue gerar a melhor estrutura possível para você ter um equipamento que vai te dar uma longa vida útil, assim, de durabilidade. Então, no caso da linha T, isso também não é diferente, tá? Então, por exemplo, hoje na linha T, considerando os concorrentes de mercado, hoje a Epson, por exemplo, é a única do mercado que tem uma cabeça de impressão de nível comercial e industrial, ou seja, foi uma cabeça que foi desenvolvida para durar e não gerar trocas contínuas, tá? Então, você não vai ter aquele problema de manutenção anualmente em relação à troca de cabeça. Então, desde que você utilize os equipamentos da forma correta, com as tintas Epson, você vai ter um equipamento aí por muitos anos sem precisar ficar gerando trocas de cabeças de impressão, por exemplo. A gente sempre bate nessa tecla cabeça, porque a cabeça de impressão hoje é o coração, digamos assim, de uma impressora, né, onde é a peça mais cara do equipamento. Então, no caso da linha T, você não vai ter essa dor de cabeça, tá? Você vai ter uma peça durável que vai durar enquanto o equipamento durar, tá bom? Além disso, é uma cabeça de alta tecnologia, possui injetores de disparos de ponto super preciso, né? Então, para quem precisa precisão de traços, de linhas, ou alta qualidade de impressão, é uma cabeça que te oferece tranquilamente, tá? Te entrega uma qualidade excepcional final e trabalha com pontos variáveis, tá? Então, isso aumenta ainda mais a qualidade de impressão. Em relação à tinta da linha CAD, é uma tinta hoje que a gente chama de Ultrachrome, tá? É uma tinta pigmentada, de tecnologia pigmentada, uma tinta diferenciada em relação à que é utilizada hoje nos produtos CAD da concorrência, ou seja, é uma tinta hoje que te oferece uma alta resistência externa em relação à água e umidade, ou seja, ela suporta bem respingos, a umidade, é uma tinta que não trinca, não descasca em relação à dobradura, tá? E tem uma secagem instantânea, tá? Então, é uma tinta que assim que ela sai da impressão, ela já está pronta. Então, esse é um diferencial da nossa tinta pigmentada em comparação à tinta base água que a gente encontra no mercado por aí, tá bom? E um outro diferencial dessa linha, pessoal, como eu falei no início, é um equipamento que não requer um software RIP especializado, tá? É um equipamento que trabalha com sistema de drive, tanto para Windows como para Mac. Então, ou seja, ela funciona como se fosse uma impressora de mesa comum, apesar de ser uma impressora corporativa de maior formato. Então, ela é tão simples, ela tem uma operação tão amigável que, para você ter uma ideia, não requer nem uma mão de obra especializada para instalação, ou seja, o próprio cliente, ele mesmo faz a instalação do equipamento. Basta seguir o passo a passo, né, que vem na caixa, rapidamente, em menos de 1 hora, o equipamento já está funcionando com a tinta dada a carga já pode começar a trabalhar, tá? Então, o equipamento que foi desenvolvido para ter uma navegação muito simples, tá? Uma navegação totalmente em português. Esse equipamento, durante a operação dele, no painel dela, que é um painel de 4.3 polegadas touchscreen, tá? Totalmente colorido em português, quando o cliente, por exemplo, ele vai fazer uma impressão, ele vai trocar um papel,
ele vai trocar uma tinta, ele vai fazer um tipo de limpeza, vai aparecendo tutoriais na tela que auxilia o operador a fazer, tá? Então, isso ajuda muito no dia a dia e rapidamente o operador já está familiarizado com o equipamento, tá? É um equipamento que você pode deixar ele conectado tanto em rede, você pode conectar ele através de cabo USB, e ele também tem a tecnologia de Wi-Fi Direct, ou seja, você consegue imprimir diretamente do seu celular, ou do seu smartphone, ou do seu tablet, sem precisar passar pelo computador uma imagem, tá? Então, é um equipamento super simples de trabalhar, e com uma robustez muito boa, assim, em relação à durabilidade e tal. Então, mas a gente fala que ele tem a instalação plug and play, tá? Então, o próprio cliente instala ele, tá bom? Esses são a linha CAD da Epson, são impressoras super compactas, né? Elas têm uma arquitetura totalmente fechada, tá? A gente percebe que, por exemplo, justamente para proteção do papel, então o rolo de impressão ele fica internamente, tá? Então, é um equipamento que não fica totalmente aberto, então é um equipamento que não ocupa espaço, ele se adequa a qualquer ambiente, fazendo parte da decoração, tá? E os equipamentos da linha CAD te possibilitam imprimir tanto em rolo a rolo, ou também folhas soltas, tá? Então, equipamento bem legal aí para o dia a dia, tá bom? Bom, queria mostrar para vocês agora um pouco um vídeo que mostra a funcionalidade, tá? Vou mostrar aqui para vocês esses equipamentos funcionando, para vocês tentarem ter essa sensação de demonstração na prática aí, tá bom? Vamos lá assistir o vídeo. Vamos começar aqui pelo nosso modelo de entrada, tá? Nossa impressora de mesa, o modelo T3170, tá? Nossa linha de entrada é composta por 2 modelos, tá? Primeiro essa, que vai até 60 centímetros de largura, tá? Equipamento abastecido com 4 cores, tá bom? Tinta pigmentada, dando continuidade na linha de entrada, nós temos esse modelo também, a 5170, tá bom? A diferença entre as duas é a largura de saída de impressão, tá? Enquanto a T3170 imprime até 60 centímetros, esse modelo 5170 imprime até 90 centímetros, tá? Elas são super indicadas para quem está iniciando no mercado, ou seja, arquitetos, engenheiros, para quem precisa imprimir projetos, desde plantas, desenhos industriais, tá? Elas são perfeitas para esse mercado, tá? Principalmente para quem precisa de precisão de traços, né? Que é o mercado de traços que a gente está acostumado a chamar, tá? Ambos equipamentos são super simples operacionalmente falando, foram desenvolvidos justamente para quem não tem experiência em relação a impressoras, né? Trabalhos operacionais. Ela trabalha com painéis touchscreen de 4.3 polegadas. Nesses painéis aqui, por exemplo, vão auxiliando o operador no dia a dia, desde um abastecimento de mídia, uma troca de tinta, tá? Então vai aparecendo tutoriais que auxiliam esse processo do dia a dia, tá? Então são equipamentos que não exigem, por exemplo, além de um conhecimento técnico para impressão, ela também não exige softwares especializados, tá? Então ela trabalha com sistema de drive de Windows ou para Mac, basta você gerar os seus trabalhos, os seus projetos, dar lá o seu Ctrl+P, escolher o seu formato que você vai imprimir e rapidamente você tem eles impressos, tá? São equipamentos que oferecem alta qualidade de impressão, aliado à velocidade e principalmente a baixo custo de impressão, tá? E para quem precisa de uma demanda maior de impressão, nós temos aqui essa outra linha de produtos, tá? Que é o nosso modelo que a gente chama de linha intermediária, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui o modelo T5470M, tá? Nessa linha de produtos nós temos dois modelos, tá? Essa aqui que já vem com um sistema multifuncional, que além de você fazer trabalhos de impressão, você consegue também gerar trabalhos, por exemplo, de scanner, digitalização e também de cópias, tá? Para quem não precisa do sistema multifuncional, nós temos um modelo exatamente igual a esse daqui, porém sem o sistema multifuncional, que é o modelo T5470, tá bom? Então nós temos essa linha, esse portfólio nosso da linha CAD em relação à impressão de projetos. Um dos principais diferenciais desse equipamento é a facilidade operacional, tá? Como eu falei, essa daqui tem um sistema multifuncional, eu vou mostrar para vocês a facilidade que é você operar esse equipamento, desde você mandar uma impressão, até você executar uma digitalização ou uma cópia, tá? Aqui, por exemplo, é muito simples, basta ela tem as guias dela aqui para facilitar o encaixe do material, tá? Uma vez que você
alinhou aqui o tamanho do material que você quer, basta você posicionar o material, ela vai reconhecer já o material. Assim que ela reconhecer, você vem na opção aqui, por exemplo, aqui eu vou fazer uma cópia, mas você pode também fazer a digitalização. Então, quando você faz a digitalização, você pode mandar gerar esse PDF tanto por um computador, tanto por e-mail, ou, de repente, deixar guardado numa pasta de rede, tá? Aqui, no caso, eu vou fazer uma simulação de digitalização, eu vou fazer uma cópia, tá? A função cópia, você pode tanto fazer a cópia em PB, colorida, aumentar, diminuir a escala, tá? Tudo aqui no painel da máquina. Como ela já reconheceu o material, tá? Aqui ela já está só aguardando a função. Aqui, no caso, basta iniciar a cópia, tá? No caso aqui, eu vou gerar uma simulação de Xerox para vocês. Eu posso tanto aumentar o tamanho dessa cópia, como gerar em PB, o colorido, tá? Ou aumentar ou diminuir a escala. Então, é muito simples. Assim que ela reconhecer o material, basta iniciar o processo, ela vai fazer a digitalização e, em sequência, efetuar a impressão dessa cópia, tá? Um dos diferenciais desse modelo multifuncional é a qualidade de digitalização que você tem e também a área útil que você consegue. Você consegue escanear, digitalizar aqui. Você consegue fazer até 90 centímetros, tá? E o comprimento do material até 30 metros. Esse é um diferencial da Epson, tá? Hoje no mercado o pessoal não tem uma limitação bem menor em relação a tamanho, tá bom? Então aqui que ela já fez a digitalização, ela pergunta se eu quero colocar mais um material, digo que não, e ela já vai iniciar o processo de impressão, tá? Enquanto ela está imprimindo, vou aproveitar para vocês para falar dois aspectos principais dessa linha CAD, tá? Primeiro, é a facilidade operacional que eu já expliquei para vocês, e em relação à tinta que ambas utilizam, tá? A tinta da Epson é uma tinta base pigmentada, é uma tinta que tem uma alta resistência em relação à umidade, respingos de água e a dobradura, elas não trincam, tá? Então, a tinta pigmentada em relação à tinta que hoje é utilizada no mercado, ela é muito mais resistente, tá? E um principal diferencial dessa linha CAD é o sistema de manutenção, tá? É um dos equipamentos de menor custo de manutenção do mercado, tá? Porque a cabeça de impressão, por exemplo, é uma cabeça de alta performance, além dela gerar alta qualidade e precisão dos pontos, ela não é um consumível, tá? Ela faz parte do equipamento, tá? Ou seja, você não vai precisar gerar trocas contínuas durante o ano, como a gente está acostumado em outros equipamentos do mercado, tá? Então, quando você adquire um equipamento da Epson, a cabeça de impressão ela vai durar enquanto o equipamento durar, desde que, claro, você utilize o equipamento da melhor forma possível, com as tintas Epson, né? De uma forma correta. Então, você vai ter um equipamento durável para muito tempo, tá? Quero dar continuidade aqui para vocês, eu vou falar um pouco do modelo recém-lançado, que é o nosso modelo T3170X, tá? Ela, em relação à tecnologia que eu acabei de falar aqui para vocês, ela é idêntica às outras. O principal aspecto diferencial desse equipamento é o custo de impressão. Por quê? Ela não trabalha com cartucho, ela trabalha com sistemas de garrafinhas, de 140 ml por cor. Tá? E quando você trabalha com sistemas de ecotanque, você consegue diminuir muito o custo. Ou seja, esse equipamento hoje no mercado ele é único, ela não tem um concorrente direto, e um principal mercado de atuação dessa linha de produto é a comunicação visual interna. Hoje, a linha CAD, além dela ser um equipamento super indicado por mercado de projetos, impressão de plantas, cada vez mais ela vem sendo procurada pelo mercado corporativo, para aquelas empresas que querem comunicar internamente as suas impressões, tá? E deixar de terceirizar. Então, para quem precisa imprimir pôster, cartazes, o mercado de comunicação visual interna, ela é excelente, principalmente pela velocidade que ela oferece, a qualidade que ela tem e o custo baixo de impressão, tá? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, esse cartaz aqui para o mercado de varejista, mercado de supermercados, por exemplo, de cartazes, o custo de impressão, por exemplo, de um cartaz desse, no tamanho A1, está em torno de R$1,70 de impressão, é super baixo. Você comparar hoje no mercado, chega a ser 3 a 4 vezes mais baixo que essa linha de produto oferece, tá? E um pôster desse, para você ter uma ideia, um A1, por exemplo, em torno de R$3,50, tá? Então, o equipamento o principal diferencial dele
é o custo de impressão. Então, para quem trabalha com imagens mais carregadas, quer trabalhar no mercado de comunicação visual interna, ou agregar um produto à sua linha de produção, desde um birô até uma gráfica rápida, esse equipamento aqui é o mais indicado, tá bom? Bom, pessoal, antes de encerrar aqui, deixa eu ler para vocês aqui algumas questões, que são as questões aqui que foram feitas, mais frequentes. Eu acho que antes de concluir aqui, acho que era legal, de repente pode ser a dúvida de várias pessoas, tá? Aqui teve uma pergunta, na linha CAD precisa tocar as cabeças todo ano? Tá, então essa é legal, essa é legal porque a gente consegue dar uma ênfase maior. Não, realmente não precisa, tá? A linha CAD da Epson, ela tem esse diferencial em relação à durabilidade das cabeças. São cabeças que fazem parte do equipamento. Ela não é um consumível, tá? Conforme eu comentei no vídeo. Essas cabeças de impressão, elas foram feitas para durar enquanto durar o equipamento, tá? Desde que o equipamento seja usado da forma correta, com as tintas da Epson, você vai ter um equipamento aí sem necessidade de trocas de cabeças por um longo período, tá bom? Uma outra pergunta é a principal diferença e a vantagem em relação à tinta pigmentada da Epson perante as outras como base dye, tá? Realmente tem um diferencial, as tintas pigmentadas, ela tem uma maior resistência, tá? Em relação a ambientes externos, como, por exemplo, respingos de água, umidade, a dobraduras, né? Então, é uma tinta que não trinca, tá? Então, por exemplo, você pega uma tinta aí corante, uma base água, qualquer respingo de água que der já mancha, tá? A pigmentada, no caso, isso não acontece, tá? E uma última pergunta aqui, ó, para a gente dar andamento. As impressoras de entrada também podem imprimir arquivos como pôsteres e cartazes? Sim, sem problema nenhum. Toda a linha CAD você consegue imprimir desde impressões de traços até, por exemplo, pôsteres ou até imagens de alta qualidade, ou fotografias, por exemplo, você consegue imprimir. São equipamentos que oferecem, além de uma boa velocidade, eles oferecem uma alta qualidade de impressão, ou seja, você consegue imprimir até 2.400 dpi, por exemplo. Então, o equipamento oferece aí um resultado de impressão que você perfeito, tá? Você não vê ponto na impressão, então a qualidade é excelente. Isso é tranquilo, tá? Mas assim, como todas elas imprimem tanto cartazes como a parte de projetos, eu indico você sempre procurar equipamento mais adequado para o seu negócio, tá? Para te trazer melhores resultados, melhores lucros, né? Então a gente tem um equipamento aí para cada necessidade, tá? Isso é importante a gente direcionar, tá? Gente, eu quero agradecer a atenção de vocês, o tempo de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da linha CAD, tá? É uma linha hoje muito utilizada para o mercado de engenharia e arquitetura, porém o mercado cada vez mais que vem crescendo, procurando essa linha de produto, é o mercado de comunicação visual interna, equipamento que te oferece aí facilidade operacional, baixo custo de manutenção, baixo custo de impressão, tá? Então é um equipamento que vai agregar muito o seu dia a dia, tá? Tanto na sua gráfica rápida como no seu birô, tá? Então eu tenho certeza aí que vai ser um equipamento aí que vai te trazer bons resultados ainda mais, tá? Antes de concluindo aqui, eu vou chamar o vídeo do Carlos Eduardo, tá? O Carlos Eduardo, ele é gerente de marketing da rede de supermercados Peralta, tá? Hoje a rede de supermercado Peralta é uma rede que utiliza nossas linhas CAD justamente para a impressão dos cartazes, tá? Ele vai dar números aí que vocês vão ficar espantados. É um case bem legal, tá? Espero que gostem também e tá aí o meu contato para qualquer dúvida que tiver, fico à disposição, tá bom, gente? Bom dia para vocês e bons negócios. Pereira, sou gerente de marketing da Proper, uma agência house de publicidade e marketing do Grupo Peralta. E o que é o Grupo Peralta? O Grupo Peralta é um grupo de empresas com aproximadamente 2.500 funcionários que atua ativamente nos seguintes segmentos: Supermercados Paulistão, com 28 lojas no interior de São Paulo, 2 shopping centers, um na cidade de Mauá e outro na cidade de Praia Grande, também em São Paulo, 4 concessionárias de veículos com a bandeira Renault, atuante na Baixada Santista, São Paulo, entre outras empresas. O nosso desafio era diminuir os custos de mão de obra de materiais empregados nos cartazes e faixas de ofertas
2 supermercados paulistão com ganhos de qualidade. Na época, a gente tinha mais ou menos 28 cartazistas, né? Um para cada supermercado, para que esses serviços fossem executados. Além da mão de obra, tínhamos um custo grande de cartazes pré-impressos em gráfica, que era para os cartazistas que pudessem preencher esses cartazes à mão, né? Então, a gente tinha que fazer esses cartazes pré-impressos em gráficas, e além desses custos, a gente tinha um custo de tintas, pincéis especiais. Na época, esses custos ficavam em torno de 1.200.000 a 1.400.000 ano. Para facilitar o processo das lojas, implantamos a ideia de imprimir cartazes e faixas impressos digitais em nossa matriz. Criamos um modelo de serviço para utilizar as nossas logísticas para entregar esses cartazes e faixas nas nossas lojas. Ou seja, a ideia nossa foi o seguinte, olha, para diminuir esse custo, eu tinha que tirar essa mão de obra, que era muito alto, né, 28 funcionários, né, e também eu tinha que inventar uma logística, de entregar isso, porque tudo isso passou a ser feito na nossa matriz, esses cartazes. A gente produzia na nossa matriz e encaminhava para as lojas. Saímos à procura, então, de uma impressora que tinha que ter como prioridade qualidade de impressão, rapidez de impressão, baixo custo de manutenção, resistência, qualidade fotográfica, e que trabalhasse com bobinas de papel de 50 metros, com papel de 120 gramas, com largura de 60 centímetros, e que no final da impressão, essa impressora cortasse esse papel. Ou seja, eu colocava um arquivo dentro dessa impressora e ela tinha que me devolver o cartaz pronto, já cortado, refilado, tudo certinho. Confesso que não foi fácil encontrar esta máquina. Após alguns meses de pesquisa, encontramos a impressora digital em papel da Epson, modelo Suricolor T3270, e acabamos adquirindo 2 unidades. Reservamos um espaço de 15 metros quadrados em nossa área e contratamos um funcionário com um salário de 1.400. Veja bem, eu tinha 28 funcionários. Contratamos um único funcionário para operar essas 2 impressoras. Mandamos produzir canos de PVC com 70 centímetros de altura, conforme esses que vocês estão vendo aí, com tampa para poder transportar esses cartazes de papel. Utilizamos a nossa logística de entrega, através de nossos caminhões, que abastecem as nossas lojas diariamente para a entrega desses cartazes e faixas. Esses caminhões, ao levarem o Ceasa na parte da manhã para todas as nossas lojas, ele pega e já leva esses tubos de PVC. Chegando lá, o motorista tira esses cartazes dentro desses tubos, que esses tubos são para proteger esses cartazes, né, e deixa na loja. E retorna com um tubo vazio para mim. Essa imagem que vocês estão vendo, cada casulo desse representa uma loja. Cada loja tem 3 tubos. Esses tubos vêm e voltam para as lojas, tá? Os resultados foram fantásticos. Demoramos para imprimir um cartaz de 30 a 40 segundos, muito mais rápido que um cartazista. As nossas lojas agora têm um padrão de qualidade na apresentação desses cartazes. Todas as ofertas, antes de serem produzidas, são estudadas pelo departamento de marketing para que possamos ter o retorno esperado. Tivemos uma redução de mais ou menos 40% nos custos de produção e mão de obra desses cartazes. Hoje temos cartazes com apresentação impecável, com a possibilidade de colocar a foto do produto, se assim quisermos, né? Com isso, os nossos clientes passam a visualizar cartazes mais agradáveis e mais detalhados. Essa decisão não tem retorno. Vamos investindo cada vez mais em maquinários e acrescentando com isso a facilidade, né, na mão de obra e na economia também. Antes de terminar, eu gostaria de dizer para vocês que todos os cartazistas, os 28 cartazistas, eles não foram dispensados. Nós aproveitamos eles em outros setores das nossas empresas, tá? Somente aqueles que não quiseram continuar, que acabaram saindo. E caso vocês queiram mais detalhes desse nosso case, podem entrar em contato através do telefone 11 3945 7090 e falar comigo, Carlos Eduardo. Um forte abraço e foi um prazer participar com vocês. Olá, Carlos, muito obrigada.
muito importante essa apresentação. A gente está desenvolvendo uma quantidade enorme de aplicações, né? E feito um trabalho com os nossos executivos, com o gerente de produto, com os nossos canais muito próximo dos clientes, realmente desenvolvendo uma solução. Então, se você tiver alguma solução, tiver alguma ideia, não sabe muito bem como fazer ainda, a gente pode estar aí, através dos nossos consultores comerciais, estar ajudando vocês, tá? A gente tem uma equipe especializada hoje para o desenvolvimento de aplicações e novos projetos, tá? Então, o sucesso aqui do Carlos é incrível. O que você achou aí, Amaro, desse case? Com certeza, Lu, com certeza. Eu queria parabenizar o Carlos por toda essa explicação, esse detalhamento do case de sucesso do Grupo Peralta, foi incrível. O Lote também, por essa apresentação que ele fez, completa do portfólio inteiro que ele gerencia aqui dentro da Epson, e colocar de novo todo o time à disposição dos clientes que estão assistindo para tirar dúvida, para desenvolver projeto. Eu queria comentar que esse case da Peralta foi um case desenvolvido com começo, meio e fim. Então, ele passou por uma homologação, passou por uma consultoria, e a Epson, ela está apta, capacitada para fazer isso com cada cliente que está assistindo esse evento, cada cliente que está aqui com a gente na rodada de inovação. Nós temos uma sala de cores aqui para fazer esse tipo de homologação, para fazer esses testes. Contem conosco para isso, tá, gente? Lu, vamos mostrar o que o Lote preparou de campanha Black November? Vamos. Eu vou novamente compartilhar minha tela e vou colocar aqui o que o Lote trouxe de Black November para todo mundo. É interessante, são muitos cases, né? São muitas aplicações, a gente tem aberto bastante aí a mente, né? E as possibilidades. Então, se a gente for falar de case aqui com vocês, tem muito hoje, viu? O que você preparou aí? O que o Lote mandou para a gente? Nós temos 10% de desconto na T5470 SR, essa que está aqui ilustrada na imagem, e também 10% de desconto na T3170X. Duas máquinas muito bem destacadas no conteúdo que o Lote apresentou. Essas máquinas, novamente, todos os canais que estão participando aqui da rodada de inovação possuem know-how para passar para o mercado como utilizar, para homologar isso junto com a Epson, para comercializar essas máquinas e para colocar na operação de cada cliente que se interessar. Então, não deixem de procurar os nossos especialistas. Hoje, o Lote tem a agenda inteira disponível para conversar com vocês, para fazer rodada de negócio, para entender cada projeto e definir qual é o melhor equipamento que vai atender aquela aplicação. E aproveitem, de hoje até o final de novembro, essas duas máquinas da série T com 10% de desconto. Ok, Amaro, muito bom, é uma oportunidade, e esses equipamentos realmente estão muito voltados para as aplicações. E, Amaro, vamos pensar que a gente está chegando ao final do nosso evento, né? Eu queria aqui agradecer a participação da Luciana, né? Da Gráfica Souza, do seu Ângelo Júnior, do Supermercado Peralta, né? O Carlos Eduardo, pelo excelente depoimento, ao Chan, ao Williams, e assim, a gente tem para realizar esse evento, essa rodada da inovação, uma estrutura muito grande, tem muita gente aqui por trás de nós, nos dando todo o apoio aqui, e também merece o nosso agradecimento, a equipe de marketing, enfim, tem uma equipe muito grande aqui para ajudar a gente a realizar esse evento aqui para vocês, né? E a gente vai pensando aqui em encerrar, mas antes de encerrar, Amaro, vamos só revisitar aqui quais foram as promoções do dia e falar um pouquinho sobre a rodada de negócios no período da tarde, né? E o que a gente tem aqui para oferecer para eles. Vamos revisitar isso? Vamos sim. Colocar para a gente a apresentação de novo? Lembrando, né? Não deixe de conversar com o seu consultor. Eu acredito que a gente está tendo uma demanda bem grande da linha design, a gente está bem satisfeito com esses produtos, a linha AS60, S80, CAD, a gente não pode reclamar, não. Black November. Então, nós temos 10% de desconto na linha T com a máquina T5470 SR e 10% de desconto com a T31X. Essa linha de produtos foi apresentada hoje pelo Williams Lote. Na série S, que foi a apresentação do Chan, nós temos 12% de desconto para a máquina S40.
Essas promoções elas começam a partir de hoje e vão até o final de novembro. Esse é o Black November da Epson para a série T e série S, certo, Lu? Perfeito. Bom, então eu queria reforçar, né, toda a nossa equipe está à disposição de vocês, os nossos canais estão à disposição, por favor, entre em contato com eles para que vocês possam dar continuidade às conversas, às negociações. Nós não estamos num evento presencial, estamos propondo aqui uma rodada de inovação, já baseado nesse nosso novo cenário, né? Quem acompanhou ontem já pôde ter um pouquinho disso. Hoje a gente está falando de novo. Não acaba hoje, amanhã nós estamos aqui novamente, né? Amanhã a gente vai ter toda a linha P, toda a linha de Colorworks, Press. Então amanhã a gente tem mais aplicações, mais equipamentos, mais oportunidade de negócio para vocês, né? E vamos abrir a mente. Tem muita coisa para acontecer, existem muitas possibilidades. Legal, pessoal. É importante reforçar que todo o time da Epson e dos canais estão aptos, estão preparados, estão dedicados a conversar com cada cliente que participou da rodada de inovação. Não deixem de responder a pesquisa que nós vamos mandar para todos depois que terminar o evento Rodada de Inovação Epson e FESPA. Muito obrigado, como a Lu bem comentou, com todo o time que tem nos respaldado para fazer esse grande evento online. Ontem foi um sucesso, tivemos muitos clientes que já aproveitaram as condições do Black November. Esperamos que hoje também para a Série S, Série T, esse sucesso se repita. Contem conosco e amanhã nós teremos uma palestra com o Léo Saldanha. Não deixem de acompanhar no mesmo horário, às 9 horas estaremos já aqui online e falaremos também de label e foto. Contem conosco, um bom dia para todos e muito obrigado por toda a participação. Lu, muito obrigado. Muito obrigada. Então, continuem contando conosco, com a Epson, e eu encerro aqui o nosso dia. Muito obrigada e até amanhã. Até amanhã, pessoal. Tchau.